Muita gente tem dúvida a respeito das 70 semanas de Daniel. E na verdade existe um monte de teorias sobre as 70 semanas de Daniel. Há muita curiosidade, muita teoria de conspiração por trás do texto. Bom, quando a gente vai ler texto profético, tem duas coisas que eu gosto de prestar sempre atenção e sempre falo para vocês prestarem atenção também. Que é o fato do texto ser profético e de o texto conter um contexto, né? A palavra mestre em interpretação da Bíblia é contexto, na verdade, né? Quando você busca o contexto, você entende o texto. Mas em relação a um texto profético, a gente também tem mensagens proféticas dentro do texto. Então, é um monte de informação que precisa ser considerada quando a gente vai ler um texto profético. A profecia, o prazo de cumprimento da profecia, se ela se cumpriu ou não, se ela aponta para outro acontecimento no futuro. E o principal, em que momento da história aquela profecia é dita e o que ela significa para quem está ouvindo a profecia. Então não é fácil mesmo interpretar um texto profético, mas é necessário, a gente precisa interpretar, precisa aprender a ler e interpretar textos proféticos. Por falar nisso, na nossa apostila tem um capítulo específico sobre isso, tá? Sobre profecia, como ler e interpretar profecias. Tá aqui na apostila, o link está na descrição. Agora olha que interessante. Eu recebi aqui no canal a querida Bíblia LTT, Bíblia de Estudo LTT, do Hélio, né? Até comentei nas redes sociais que ela tem uma espada aqui atrás, né? E pra gente entender Daniel capítulo 9 e as 70 semanas de Daniel, eu vou usar o texto da LTT hoje. Então é um vídeo, acho que é a primeira vez que eu faço um vídeo lendo a Bíblia LTT com vocês. O review ainda não ficou pronto, não tem data para sair ainda, mas vai sair. Mas hoje nós vamos entender as 70 semanas de Daniel por essas duas perspectivas. O contexto histórico, contexto do texto e o fato de ser um texto profético, né, que é importante considerar a profecia também. Então vou usar ela hoje, tá bom? Já mostrei duas coisas para vocês, hein? A Bíblia LTT e a apostila do canal. O que eu vou falar aqui já está escrito na apostila também, mostrando como é que se interpreta um texto profético na Bíblia Sagrada, né? Então, só que eu não vou fazer aqui, né? Nós vamos ler ali na mesa dessa vez. Então, bora lá para a mesa. Bem, irmãos, então eu estou aqui com o texto base para entender as 70 semanas, que é Daniel 9, 27. Como eu disse, eu estou usando a LTT. E nós vamos ler o texto base, que é o versículo 24. Esse não é o único texto que fala das 70 semanas, tá? Mas é o texto mais usado para falar das 70 semanas. Por isso que eu vou ler já direto ele. E aí nós temos dois desafios, como eu disse anteriormente. Entender o contexto histórico, tá? O que significa esse texto para Daniel. E entender a ideia da profecia de Daniel. Tem uma profecia aqui, na verdade tem vários momentos aqui de profecia, e nós precisamos entender cada elemento desse para, no final, entender as 70 semanas que Daniel tanto fala, né? A gente tem uma coisa aqui, que na LTT, uma coisa que eu achei assim, que eu considerei ruim, são alguns breves comentários, sabe? Alguns comentários do Hélio são dispensacionalistas, né? Ele é muito dispensacionalista. O dispensacionalismo faz uma coisa que eu acho ruim e que muitos de vocês repetem, que é tentar adivinhar os números, sabe? É quase uma numerologia, sabe? Não, tem que entender esse número mais aquele evento, mais não sei o quê. Às vezes a profecia, ela quer comunicar alguma coisa a vocês. Ela não precisa determinar o dia e a hora exato, ela só precisa comunicar alguma coisa a nós. É isso que a gente vai tentar fazer, a gente não vai ficar tentando adivinhar quando foi aqui, até porque existe um monte de cálculo diferente, né? Mas os dispensacionalistas gostam muito de tentar entender os números, sabe? Quando é que foi exatamente aquele evento ou outro, né? Eu vou fugir disso, eu quero entender o texto. Quando ele aconteceu ou quando vai acontecer, né, a gente vai entender à medida do que os acontecimentos vão surgindo. O próprio Jesus falou para a gente não tentar adivinhar o dia e a hora, mas ele falou para prestar atenção nos eventos. E é isso que eu costumo fazer. Tá? Então o texto base, Daniel 9, versículo 24, diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aí tem uma vírgula. Essa vírgula é como se antes da vírgula fosse o título, né? 70 semanas são determinadas sobre o seu povo e sobre a tua santa cidade. Ok, e aí? O que significa isso? Depois da vírgula ele vai explicar. Para fazer cessar a transgressão. 70 semanas para fazer cessar a transgressão. E para dar fim aos pecados do povo,
né, com certeza. E para expiar a iniquidade. Nós temos uma palavra importante aqui, ó, expiar a iniquidade e trazer justiça que dura para sempre, outro termo importante, e selar a visão e a profecia, e para ungir o mais santo, como o Hélio traduziu aqui, o mais santo de todos. Obviamente, a gente está falando de Jesus aqui, tá? Não existe outro mais santo que Jesus, tá? Mas a gente só lê um versículo que tem mais profecia do que contexto. Para entender o contexto, eu sempre falo para vocês, nós precisamos ler o texto completo, né? E a gente sabe que esse texto completo começa aqui no versículo 1. Então, eu já vi aqui, talvez vocês não saibam, mas começa no versículo 1. Aqui está o contexto. É a primeira vez do texto que ele cita 70 semanas. Na verdade, ele vai falar 70 anos agora. Olha, controvérsias, né? 70 anos ou semanas? A ideia do profeta não é bater as datas. A ideia do profeta é falar sobre acontecimentos, entende? Ele não é um historiador, ele é um profeta escrevendo. E a gente tem que entender o que está na superfície de baixo desses 70 anos. A gente vai ter que afundar um texto para entender. Bom, o primeiro versículo e o segundo vão trazer o contexto histórico dessa profecia. E daí a gente vai entender o que está acontecendo de fato no texto. Vou centralizar mais a Bíblia aqui. Primeiro versículo, ó. No primeiro ano, ou no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da semente dos Medos, o qual foi constituído rei sobre todos os caldeus, esse é o período, né? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que veio como palavra do Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então a gente passou lá de 70 semanas, agora 70 anos, ó, 70 semanas, né? Agora 70 anos. Por quê? Ele vai explicar dentro do contexto o que vai acontecer. Preste atenção no contexto do capítulo 9. Daniel fala isso aqui, né, da introdução do que ele vai escrever. Aqui ele começa a orar, sabe? Aqui do versículo 3 em diante ele começa a orar a Deus, ele pede perdão pelos pecados do povo. Essa é a oração de Daniel, que é importante também de ler, ser lida, mas a gente não vai ler porque é muito grande, né? Nessa oração, um anjo aparece, né? E esse anjo começa a explicar a Daniel o que vai acontecer, né? E como entender as 70 semanas que o anjo fala aqui. Então o texto vermelho aqui é do anjo, tá, pessoal? O texto não é Daniel escreve, mas ele fala o que o anjo falou para ele. O versículo 24 é o anjo falando também. E tanto aqui quanto aqui, no versículo 2, a gente é levado a procurar pelas palavras do profeta Jeremias. Porque, na realidade, tudo que o anjo vai falar é sobre o que Jeremias havia profetizado. E isso é importante entender. Se você não sabe de onde vem a profecia, Daniel, o anjo não está trazendo uma nova visão para Daniel. O anjo está explicando algo que já tinha sido falado. E isso que foi falado veio pelo profeta Jeremias. Então, esse primeiro termo é muito importante para a gente entender. Depois a gente tem um outro termozinho importante que é desolações, né? Olha, isso aqui é sobre as desolações de Jerusalém. E aí a gente pensa, que tipo de desolações? Bom, o povo de Deus passou por vários exílios, né? Esses exílios só acabaram com a vinda de Jesus. Então, provavelmente, a gente está procurando por isso, por esses eventos que terminam na vinda de Jesus. Que tipo de evento termina na vinda de Jesus? Isso está no versículo 24, mas a gente ainda não vai entrar nessa parte profética. Pesquisando as palavras do livro do profeta Jeremias, eu cheguei ao texto de 2 Crônicas, tá? Fica aí para vocês lerem também depois. O texto de 2 Crônicas é um relato histórico sobre o que aconteceu com o povo que tem relação com essa desolação, né? Essa desolação está descrita aqui, ó, nesse texto, ou parte da desolação. E aqui também é citado o profeta Jeremias e os 70 anos, ou as 7 semanas, como a gente vê ali no próprio capítulo 9, 7 anos, 70 semanas. O que é isso? Qual que é o verdadeiro? Não é essa a ideia. A ideia é falar sobre os acontecimentos. E é nesses acontecimentos que você precisa ficar focado, tá bom? Então aqui em 2 Crônicas, vou lembrar vocês que eu estou lendo a LTT, tá? Aqui em 2 Crônicas, a gente tem no capítulo 36, do versículo 17 até o 23, a descrição do que aconteceu, ó.
Aqui nos primeiros, a gente tem um resumo de tudo que aconteceu. Do 17 ao 19, a gente tem um resumo de tudo que aconteceu. Vamos ler, ó. Porque fez subir contra eles, o povo de Deus, né, o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do santuário deles, no templo, e não teve misericórdia nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos encurvados pela idade, nem dos velhos, né, encurvados pela idade. A todos entregou na sua mão. Deus entregou o povo dele nas mãos dos seus inimigos. E o profeta Isaías disse que isso aconteceria em dois momentos para você entender melhor. Isaías capítulo 2 e 3, você vai achar isso aqui. E também Isaías 39, você vai achar essa descrição também. No capítulo 39 de Isaías, aquele rei famoso que foi curado, né? Deus disse para ele que ele ia morrer, né? Olha, arruma a sua casa porque eu vou te levar. E aí o rei pediu mais tempo, né? Não, Senhor, não me mata não. E aí Deus deu mais tempo para o rei. O que o rei fez nesse tempo? Você já parou para pensar? Então, lá em Isaías capítulo 39, você vai descobrir. O rei, neste período de tempo, ele espalhou a mensagem da sua cura, e a Babilônia, interessada em dominar o povo de Deus, mandou olheiros para Jerusalém. Esses olheiros foram lá como se fossem gente boas, né? Estamos visitando vocês, estamos trazendo até presente para vocês. E nesse período eles olharam o povo de Deus para depois, posteriormente, atacar o povo de Deus. Era uma armação contra o povo de Deus. Isso acontece nesse período. Agora, o que acontece depois dessa armação? Depois dessa armação, eles invadem Israel, matam os jovens, matam as mulheres, matam os velhos. E depois disso, ó, eles tomam tudo que está no templo e levam para a Babilônia. Olha como é que o profeta disse, ó. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo. Ele, aqui o Hélio colocou muito bem colocado, o rei dos caldeus, levou para a Babilônia. Então, além de ter matado os jovens, levou eles, os jovens e todas as pessoas, né? Matou muita gente, depois você vai ver que não foram todos, mas tipo a ideia de matar muito, né? Levou os utensílios do templo para a Babilônia, ele roubou tudo para a Babilônia. E aí, isso não morreu ainda, não acabou assim a história. Depois ainda queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. Olha, derrubaram os muros de Jerusalém. Quem é que depois vai tentar reconstruir os muros de Jerusalém? Lembrou de Esdras e Neemias? Então, é mais ou menos nesse período da história que as coisas estão acontecendo. E todos os seus palácios, lembra que Isaías está falando sobre a Babilônia, e Neemias está falando sobre a Pérsia, se não me engano, né? Então, olha, esse período de tempo, os muros ficaram caídos ainda, né? E só mais tarde que eles vão tentar recuperar. E depois colocaram fogo e tudo. Tacaram fogo e tudo, né? Destruíram também os seus preciosos vasos. Esse é o relato da desolação de Jerusalém. E não foi só esse, porque o povo também viveu desolado depois disso, né? Em todos os seus exílios, eles sofreram até a vinda de Jesus. E no versículo 20, a gente tem mais informação, a gente está quase chegando no versículo certo. Você tem que ler tudo para entender, tá? Os que escaparam da espada do rei dos caldeus, ele levou para a Babilônia. E quem ele levou para a Babilônia? Daniel também foi levado para a Babilônia. Aí a gente entra no contexto de Daniel, tá? Levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o reinar do reino da Pérsia, que pegou a Babilônia e condenou a Babilônia também. Deus mandou a Pérsia destruir a Babilônia, porque a Babilônia exagerou no castigo que Deus mandou dar. Isso você vai achar Isaías 10 até 11, tá bom? 9, 10 e 11, você vai achar isso no texto de Isaías, tá? Deus levantando a Pérsia para acabar com a Babilônia. É muito interessante isso, né? E aí a gente tem o versículo 21, que é o grande versículo, né? Para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada pela boca de Jeremias, até ter a terra se deliciado dos sábados dela. Agora olha o período. Esse é o período que ele está falando, olha, até que a terra tenha descansado, né?
Não é que Deus ficou contando os dias até isso acontecer. Né? Ele está falando sobre um período de tempo para isso acontecer, entende? Até que a terra se deliciado dos sábados, nos sábados dela, que é uma referência à lei, né, do descanso da terra, porque todos os dias em que ela repousou, desolada, guardou o repouso do sábado, até que se completasse 70 anos. A gente voltou agora para a ideia de 70 anos. E o escritor está falando assim, ó, isso aqui, tem essa desolação, tanto essa quanto a da Pérsia, como vocês viram no versículo 20, tem a ver com o período de tempo que o povo de Deus foi castigado, tá? Os 70 anos, ou os 70 semanas, tem a ver com o período de tempo que este povo seria castigado até que alguma coisa acontecesse. Nós temos ali em Isaías capítulo 40 a descrição de que Deus iria acabar com o castigo do povo. Isaías capítulo 40, 1 e 2 vai falar sobre isso, tá? E Deus disse assim, fala para ele que o castigo deles acabou, né? E logo depois desse texto ele fala assim, preparai o caminho porque eles verão a glória de Deus. Até o versículo 5. Esse preparai o caminho é sobre João Batista, que veio preparar o caminho. Né? Nesse texto de Isaías 40, Deus fala assim, os morros serão aplanados, os vales serão aplanados, tudo vai fazer uma estrada até o povo de Deus. Era a ideia de que João Batista viria preparar o caminho para o Messias chegar. Né? E aí você tem a ideia de um caminho que é tortuoso, mas que agora é plano. Essa é por isso que foi assim que Deus quis revelar. Aí nós voltamos aqui para o nosso texto, né? Gente, quanta história para entender as 70 semanas. Olha, vou falar para vocês, se vocês ignorarem essa história, vocês vão entender todas as teorias por trás do texto, mas vocês não vão entender o que Daniel estava falando. Eu acho que é mais importante entender o que Daniel estava falando do que entender as teorias, né? Teoria toda hora surge uma. A gente já sabe, então, que aqui na parte A do versículo, ó, as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Essas 70 semanas é o período de tempo em que eles seriam castigados. Isso foi determinado por Deus, tá? Era um período de tempo para fazer cessar a transgressão. Esse período de tempo, vou até desenhar aqui, ó, este período de tempo para fazer cessar o pecado, cessar o castigo de tempo. 70 semanas, né? Opa, nosso Deus. Viajei agora aqui semanas, né, pessoal? Este período é até que Deus resolvesse o pecado do povo, tá bom? É sobre isso que o texto de Daniel está falando. Agora nós vamos entrar na parte profética do texto, que tem muita profecia aqui, né? Estão determinadas 70 semanas sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade, a fim de fazer cessar a transgressão, fazer cessar o pecado, e para dar fim aos pecados, como Isaías disse no capítulo 40, como eu já falei para vocês, e para expiar a iniquidade. Expiar a iniquidade é para perdoar a iniquidade. Expiação é perdão, tá? É sinônimo de perdão. Não é um perdão onde você pagou por ele. Expiar é um perdão que alguém chegou para você e simplesmente te perdoou, né? Na verdade, alguém pagou por isso, mas não foi você, né? Foi Jesus. Essa é a ideia de expiação na Bíblia, tá? Então, ó, 40 semanas para fazer a expiação pela iniquidade e trazer a justiça que dura para sempre e selar a visão e a profecia, ou seja, 70 semanas, 70 anos, né? Não é independente do que você vai querer entender, se é 70 anos ou 70 semanas, é o período de tempo para que este Messias venha resolver o problema dos pecados do povo. Quando é que isso aqui aconteceu? Quando Jesus nasceu. E isso se cumpre no nascimento de Jesus, tá? Esse é o mais santo. Então, a profecia de Daniel das 70 semanas não tem nada a ver sobre o futuro, sabe? Não é algo que vai acontecer 70 semanas. É algo que acontece na vinda de Jesus. Ela acaba na vinda de Jesus. Só que desse versículo 24 em diante, a gente tem várias outras profecias. E aí, a gente vai tentar entender o restante das profecias a partir de agora, ó. Vê e conhece e entende que, desde a saída de uma ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, esse período de 70, né,
que ele vai falar aqui, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se edificarão, mas em tempos angustiosos, que é justamente o período que o povo sofre até Jesus chegar. Tá falando, a cidade, o povo vai ser reconstruído, mas vai ser um período de sofrimento, até que o Messias venha, tá? E aqui ele fala do Messias como um príncipe, mas depois ele vai citar outro príncipe, tá? Então toma cuidado com os príncipes que tem em Daniel, capítulo 9. Aqui está falando sobre o período até o Messias vir, né? Que vai ser foram períodos angustiosos. Para você entender melhor isso aqui, estude o período intertestamentário, para você entender que período angustioso foi esse aqui. E depois disso, versículo 26, depois das 62 semanas, será cortado fora. O Messias foi cortado fora mesmo depois que ele veio, não poderia ser cortado antes, né? Será cortado fora, ou executado, como o Hélio colocou aqui, o Messias, né? Mas não por causa dele mesmo, porque ele era inocente, então foi por causa dele que ele foi cortado. E aí nós temos a importante marca aqui de um ponto e uma vírgula, que define tudo. Agora vamos passar para outro período da história, Daniel. Daniel, depois disso, o povo do príncipe, de um príncipe que há de vir, que ele ainda vai falar quem é esse príncipe, depois que o Messias for cortado, o povo do príncipe, que esse príncipe aqui, daqui para baixo, é Satanás, mas ele está falando do povo de Satanás, então ele está falando desse povo aqui, dos ímpios, né? O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim dele será uma inundação. Isso aqui acontece depois da vinda de Jesus. Agora ele está falando do futuro do primeiro século em diante, né? Já houve isso aqui, já foi acontecido mesmo. A cidade foi destruída, os cristãos foram mortos, vários cristãos, milhares de cristãos foram mortos nesse período. A cidade foi destruída e Jesus falou que isso aconteceria. Lá em Mateus 23, no final de Mateus 23, Jesus está falando que isso aconteceria. Isso aqui foi permitido acontecer justamente por causa do pecado do povo, tá? Esse é o castigo de Jesus para aquele povo. Daniel está falando sobre isso aqui. Isso iria acontecer no futuro, né? Até ao fim da guerra estão determinadas assolações. Aí a gente tem o versículo 27, sobre o povo do príncipe, que ainda está falando desse povo do príncipe. O povo do príncipe começou aqui. Esse povo do príncipe é que destrói o povo de Deus, que batalha contra ele e vence ele aqui. Aí aqui, no versículo 27, e ele, povo do príncipe, vamos ver o que o Hélio colocou aqui. E ele, o anticristo, ele achou que esse aqui era o anticristo, né? Poderia ser o anticristo também daquela geração, né? Os anticristos daquela geração. O fato é que este aqui ainda não é a besta que a gente tem em Apocalipse 13. Este aqui ainda é o povo do príncipe agindo, tá? E ele firmará um pacto por muitos por uma semana. Tem outro número aqui que, obviamente, ninguém nunca prestou atenção para saber quando foi que começou e quando terminou. Só que este povo firmará um pacto com muitas pessoas por um tempo. E na metade desse tempo ele fará cessar o sacrifício e a oblação. O que significa isso? Que este povo que invade ali o povo de Deus, ele destrói o povo de Deus, e neste pacto que ele faz com outros povos, ele acaba com o cristianismo, ele derruba o cristianismo, ele acaba e faz cessar o sacrifício e a oblação. Na época de Daniel, o sacrifício já não era praticado como lá na época de Moisés. Então isso aqui é um símbolo de que o culto de Deus seria modificado. Este povo desse príncipe está tentando modificar este culto desde que Jesus subiu. Os falsos profetas, os falsos cristos estão tentando modificar o cristianismo. Na realidade, até hoje eles tentam. Eles vão fazer isso até Jesus voltar, tá bom? E é isso que está falando aqui, ó. Esse povo fará um pacto com muitos por uma semana. Para vocês terem uma ideia, o povo judeu se tornou um povo tão misto religiosamente falando que a cabala veio do judaísmo. E os gnósticos se aproveitaram muito disso lá no primeiro século, tá? Então isso aqui já acontece no primeiro século, primeiro e segundo século.
Paulo está lutando contra isso, Pedro contra isso, Jesus estava lutando contra isso também quando enfrentava os fariseus, que posteriormente também seria um problema para o povo de Deus, e isso aqui já acontece no primeiro século também. E por causa do espelhamento das abominações, ele fará assolação, e até a consumação, o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui no final nós temos a derrota deste povo, e a gente sabe, este povo que é derrotado aqui é também Satanás, os seus anjos e tudo que vem para, digamos assim, atormentar o povo de Deus. Então vai sobre o que fala as 70 semanas. 70 semanas é um mini manual escatológico sobre a vinda e a volta de Jesus. É isso que vai acontecer. Daniel capítulo 9, do versículo 24 em diante, se equivale a Apocalipse capítulo 20. Tá? É isso, um resumo da história entre a primeira vinda e a última vinda de Jesus, que é a vida que ele vem vencer Satanás de uma vez por todas. Gostaram da explicação? Bom, eu tive que ler bastante para entender essa explicação aqui, principalmente a questão do contexto, a questão da profecia não é difícil de entender, né? Você, sabendo a história do povo de Deus, tanto do Antigo, do Meio e do Novo Testamento, você consegue entender quando é que essas coisas aconteceram de fato e como elas vão acontecer no futuro também, que a gente sabe, nós estamos vivendo esse período aqui do povo que está tentando deturpar o cristianismo agora mesmo, né? Na verdade, eles estão tentando deturpar o cristianismo desde que Jesus morreu e ressuscitou. Amém? Espero que tenham entendido a explicação. Se não entenderam, deixe nos comentários aqui que eu vou tentando responder. Ou quem sabe até faço um outro vídeo sobre isso. Fique com Deus e até mais.